saúde, que você esteja bem, se liga. Hoje nós vamos falar sobre discurso indireto em produção textual, sobretudo em redação. Eu sei que esses nomes técnicos não são interessantes, mas nessa aula você vai entender o que é o conceito e com isso vai melhorar a sua redação. Então cola, porque nisso você não boia mais. Professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública. A redação para quem? Para você que ouve discurso direto, discurso indireto, indireto livre e tem vontade de sair correndo da aula, tem vontade de desligar a internet em casa. Calma, eu vou te ajudar. Hoje nós vamos entender que todo texto traz um discurso e alguém é autor ou autora desse discurso e é no texto que essa diferença aí é demarcada. Mas antes, deixe a sua marca em forma de like, não custa nada, dá o like e se você não gostar, tira o like no final, valeu? Você sabe que seu like ajuda demais a gente, sabe? Então vamos lá. O discurso indireto é quando o narrador incorpora ao seu falar uma informação do personagem. O narrador incorpora ao seu falar uma informação do personagem. O que é isso? No caso de redação, é quando você incorpora a citação ou dado dos textos motivadores e os apresenta de forma indireta. Por isso que eu coloquei aqui redação dissertativa. É dessa forma que você transmite o conteúdo da citação ou dado ao leitor corretor. É como se você usasse a informação da citação ou do conteúdo de uma forma que desenvolvesse o ponto de vista da sua tese. Sabe quando você quer que alguém faça alguma coisa por você, faça algo por você, mas você usa a fala de outra pessoa ou o exemplo de outra situação e então você consegue convencer a pessoa de seguir o seu ponto de vista? É igual com o discurso indireto. Por exemplo, o aluno confessou que estava com sono, por isso perdeu o conteúdo da aula. Ao usar a confissão do aluno, o narrador pavimenta o que vai informar a partir da conjunção por isso. O aluno confessou que estava com sono, por isso perdeu o conteúdo da aula. Discurso indireto, em geral, faz usos de pronomes relativos que e também ali, dependendo do caso, usa conjunções. Mas ó, o pronome relativo que ele é muito usado, nós vamos falar mais sobre isso, sobre o que é isso. Calma aí. Também acontece, às vezes, no discurso indireto, de narrador e personagem se confundirem e sair orações como essa. Ó. Engrosso a voz e afirmo que sou estudante. Poderia ser afirmo ser estudante. Tá sacando? Então, confusão entre narrador e personagem também acontece no discurso indireto. Só que tratando-se de redação dissertativa, não existe narrador-personagem, porque você deve apresentar o texto inteiro em discurso indireto. Uma característica que você pode perceber e incorporar é a seguinte: quando a gente cria uma sentença com uma informação passada de forma indireta, através do discurso indireto, em geral nós criamos uma oração subordinada substantiva, a partir do pronome relativo que ou algum equivalente. Oração porque se organiza em torno de um verbo. Subordinada porque estabelece relação de subordinação com a oração anterior, a oração principal. E substantiva porque os seus núcleos são nomes, substantivos e adjetivos. Por exemplo, o Padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Isso aí é Machado de Assis, hein? Perceba, entender a relação entre orações coordenadas e subordinadas pode ser um desafio e, se for o seu caso, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Toda segunda tem aulas como essa, toda quinta tem Aula Live, que é uma mistura de aulas com live, onde eu comento o que aconteceu, né, de notícias no mundo da educação com relação ao INEP, ao Enem, ao Enseja, e também dou uma aula sobre algum tema relacionado à redação, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui no canal e ajuda muito esse canal pequenino a crescer. Redação dissertativa argumentativa vai necessariamente precisar do quê? Do discurso indireto. E eu repito, você não precisa decorar o nome técnico dessas coisas, você só precisa aprender a forma de apresentar os fatos, os dados, as opiniões e argumentos de uma forma impessoal. E, para fazer isso, você vai precisar usar
muito o pronome relativo que. E é aí que entra o perigo, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque você não pode abusar do uso do que na redação, sobretudo quando estão escritos assim muito próximos. Existe até um nome para esse uso errado, que é o queísmo, tá certo? Queísmo é quando você usa muitas vezes o pronome que, tanto na sua redação. Existe até um nome para esse uso errado, queísmo. Isso mesmo, existe um nome para poder, determinar, avaliar a sua redação. Existem muitos nomes técnicos e esse é um deles, porque nós usamos muito o que na nossa fala, mas na escrita não podemos. Na escrita é o que eu sempre repito, aqui no canal e também no meu método de redação, método Redação 4 Passos, que fala e escrita são muito diferentes, são quase duas línguas distintas. E se você não conheceu o meu método ainda, veja o link aqui embaixo, redação4passos.com. Algumas formas de se evitar o queísmo são o seguinte, ó, você pode ler editoriais de jornais e revistas, você pode praticar com orações, praticar redações com oração subordinadas, aquelas que dependem de uma oração principal para fazer sentido, como os exemplos que eu dei aqui. Você pode criar frases para que, bem que, com o que, de que, em que, sem o que, no que. Entende? Depois você vai para o quem. Quem, com quem, de quem, em quem. Só esse exercício já vai ativar sua mente aí para algumas variações do uso do pronome relativo que. E isso enriquece a coesão do seu texto, defendendo o ponto lá na competência 4. Suave? Essa é a aula de hoje para falar sobre o discurso indireto de forma mais descontraída e te passar o conceito. O discurso indireto é quando você que é o narrador, você que está contando a história da sua redação, você vai incorporar a fala, no caso aqui não é de uma personagem, mas a citação ou dado. Para fazer isso, você vai ter que usar o pronome relativo que para você introduzir. O ministro disse que, o jornal disse que, os dados dizem que, os fatos trazem que. Só que você não pode usar o que de forma exacerbada na sua redação para você não cometer o erro de queísmo. De que forma você não vai cometer o erro de queísmo? Produzindo redações com esses usos, sem o que, no que, em que, bem que, para que, ou seja, usar formas sem o qual, com a qual, no qual, formas, variações do que, do quem e do qual, para que você tenha mais coesão no seu texto. Tá entendendo? Considere apoiar o canal aqui pelas plataformas disponíveis na descrição do vídeo. Você pode conhecer o Patreon, o Apoia-se, é R$2, R$3 e você já vai ajudar essa causa que é ajudar muita gente com redação. Também considere conhecer o meu método de redação, o link está na descrição, método de redação 4 passos. É uma forma de te ensinar a redação em 4 passos, de uma forma mais séria, sem óculos, e explicando, fazendo aulas, dando aulas, são mais 60 aulas que tem lá no método e mensalmente eu coloco mais aulas lá, tá certo? E se você não puder fazer nada disso, apenas inscreva-se que você já ajuda demais, beleza? Eu agradeço pela sua atenção e até breve.